Olá pessoal, sejam bem-vindos à Central das Escrituras, no nosso curso A Casa do Senhor. Lembrando para que aqueles que não são inscritos se inscrevam e aqueles que já são inscritos, que divulguem, compartilhem as mensagens da Central das Escrituras para que mais pessoas possam ser atingidas, né? Avise os membros das suas unidades e, enfim, seus amigos para que acessem a Central das Escrituras e que possamos atingir mais e mais pessoas com esse conteúdo maravilhoso do Evangelho de Jesus Cristo, ok? Hoje vamos continuar com a nossa apresentação da aula. Hoje nós vamos ver a aula número 13 e vamos relembrar um pouquinho das ordenanças que nos levam à exaltação, né? Primeiro o batismo, que é composto do batismo da água e a confirmação, né? O batismo de fogo do Espírito Santo. Depois, claro, tem o sacerdócio ali para os homens, as iniciatórias, que são já ordenanças do templo, a investidura, o selamento do casal, né, para o tempo e para toda a eternidade, e o selamento dos filhos ao casal. Esse é o nosso caminho para a exaltação. São as ordenanças do templo, as ordenanças mais sagradas que a igreja tem para oferecer àqueles membros que são dignos, ok? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as iniciatórias. E as iniciatórias são compostas por 3 ordenanças distintas. A primeira delas chama-se ablução, a segunda unção e a terceira é a vestidura do garment. E tem mais uma aqui que para aqueles que vão ao templo vão entender. Tem mais uma ordenança para aqueles que vão ao templo pela primeira vez, ok? Que chama uma informação sagrada. Então, vamos começar com o que no site da igreja a gente encontra, alguns ensinamentos dos nossos líderes da igreja. O primeiro, o presidente Gordon B. Hinckley. Ele disse: há uma meta além da ressurreição, é a exaltação no reino do Pai. Ela será alcançada pela obediência aos mandamentos de Deus. Começam com a aceitação dele como nosso Pai eterno e de seu Filho como nosso Redentor vivo. Então são 2 testemunhos que nós precisamos ter. Acreditar em Deus e no Salvador Jesus Cristo como nosso Redentor. E que eles vivem. Envolve a participação em diversas ordenanças, todas importantes e necessárias. A primeira delas é o batismo, por imersão na água, sem o qual, segundo o Salvador, o homem não pode entrar no reino de Deus. E ele mesmo, o Salvador, deu exemplo, como a gente já viu na aula anterior. Segue-se o nascimento do Espírito, o dom do Espírito Santo. Depois, em sucessão ao longo dos anos subsequentes, para os homens vem a ordenação ao sacerdócio, seguida das bênçãos do templo, tanto para homens quanto para as mulheres dignos de nele entrarem. Essas bênçãos do templo incluem nossa ablução e unção, para que estejamos limpos perante o Senhor. Presidente Kimball. Joseph Smith conferiu aos 12 apóstolos todas as chaves e autoridade e poder que ele próprio possuía e que havia recebido do Senhor. Deu-lhes toda a investidura, ablução e unção, e administrou-lhe as ordenanças seladoras. Lembrando que o profeta Joseph Smith recebeu ao longo da sua vida como presidente da igreja todas as chaves necessárias para as ordenanças que levassem as pessoas à exaltação. E ele conferiu essa chave aos apóstolos, né? E essas chaves foram dadas a eles por vários dos ministradores, né, ministradores angélicos que vieram até ele, e principalmente Elias, o profeta, que restaurou as chaves do poder selador e as chaves para as ordenanças do templo, ok? Presidente Boyd K. Packer. As ordenanças de ablução e unção são geralmente chamadas no templo de iniciatórias. Para nosso propósito, será suficiente dizer apenas o seguinte: há abluções e unções associadas à investidura. São, em sua maior parte, de natureza simbólica, mas prometem bênçãos específicas e imediatas. Ok? Futura. E como bênçãos futuras. Desculpa, imediata, bem como bênçãos futuras. Na sequência ainda, o Elder Talmud, aquele que escreveu o Jesus o Cristo. Ele fala: ao norte da sala da fonte batismal há espaços convenientes, falando do templo de Salt Lake, né? Vestiários usados pelos irmãos, e ao sul existem vestiários apropriados para as irmãs.
Foram também providenciá-las salas onde certas ordenanças de unção são realizadas. Nessas cerimônias, somente mulheres administram às mulheres e homens aos homens. Né? Interessante que no templo as mulheres usam o poder do sacerdócio, as chaves, né, do presidente do templo, e administram as iniciatórias para as mulheres. Ok? Elder Hales, que foi um apóstolo também, já falecido, ele disse: no templo, o plano de salvação é explicado e convênios sagrados são feitos. Esses convênios, junto com o uso das vestimentas sagradas, fortalecem e protegem a pessoa que recebeu a investidura contra os poderes do adversário. Aqui tem fazer um parênteses. Quando vamos ao templo, nós fazemos convênios sagrados com o Senhor, né? Com o uso das vestimentas sagradas, que nós vamos falar daqui a pouquinho. E o objetivo é fortalecer e proteger a cada um de nós que recebemos a investidura contra os poderes do adversário. Tá? Não é um poder mágico, mas é um poder que, quando a gente guarda os convênios, e a gente sabe, tem os convênios no coração, na mente e no coração, nós estaremos mais protegidos contra os poderes do adversário. Isso faz parte da investidura. Nós vamos falar especificamente da investidura, mas em outra aula. Mas lembre, você está recebendo uma veste interna, dentro, vestidura, uma veste interna, isto é, um poder interno para poder enfrentar melhor os poderes do adversário, contra os poderes do adversário. Aí continua: após receber sua própria investidura, o rapaz ou moça, ou homem ou mulher, pode frequentar o templo e realizar ordenanças vicárias para que as bênçãos do sacerdócio estejam ao alcance das pessoas que morreram sem a oportunidade de receber essas bênçãos durante a mortalidade. Aqui está falando das ordenanças vicárias, ok? Então, depois de passarmos, ao passarmos pela unção, ablução e unção, nós recebemos autorização para usar os garmentos do sacerdócio, ou os garmentos do templo. E também usamos as roupas cerimoniais. Deixa eu fazer assim uma pequena, não é uma parábola, mas só uma alusão. Né? Quando a gente vai numa festa muito importante, né? A gente toma um bom banho, se lava, né? Depois passa um bom perfume e coloca uma roupa especial. Pensa nisso, associe isso ao templo, né? Nós somos lavados, ungidos e recebemos uma roupa especial, uma roupa sagrada, né? Para um dia podermos adentrar o lugar mais importante que Deus tem reservado para os seus filhos, que é a exaltação no grau mais alto dentro do grau celestial. Ok? Pensa nisso. Para que a gente possa entender e também para tirar todas aquelas dúvidas, se alguém às vezes perguntar alguma coisa, como é que são as roupas do templo, e que a gente não deve falar fora do templo, a igreja fez um vídeo. Então isso você pode compartilhar, ele é público, né? Você pode compartilhar com quem quiser esse vídeo e as pessoas podem ter uma noção para poder, principalmente aqueles que têm familiares que às vezes não são membros, talvez não entendam, né, o significado das roupas sagradas, né? Então esse vídeo que nós vamos mostrar agora, ele pode ajudar a gente quando tiver esses questionamentos. E também para a gente entender um pouquinho melhor a respeito das roupas sagradas do templo, ok? Esse vídeo é da igreja, tá? Nós vamos ver ele agora, ok? Desde os tempos antigos, homens e mulheres adotaram a música sacra, diferentes formas de oração, vestimentas religiosas cheias de simbolismo, gestos e rituais para expressar seus sentimentos mais profundos de devoção a Deus. A variedade dessas formas de expressão é tão ampla e diversificada quanto a família humana. Contudo, todas têm o mesmo objetivo final: conectar o fiel com o objeto de sua devoção de modo mais pessoal para aproximar-se de Deus. Para os não membros de uma religião em particular, os rituais e as roupas podem parecer estranhos.
Mas para os participantes, podem despertar os mais profundos sentimentos da alma, motivá-los a fazer o bem e até mesmo definir o curso de uma vida inteira de serviço. O hábito da freira, a batina do sacerdote, o chale de oração do judeu, o gorro do muçulmano, a túnica do monge budista. Todos são parte de uma rica tecelagem da devoção humana a Deus. Nem todas essas vestimentas religiosas são expostas ao público. Algumas são visíveis somente em lugares de adoração. Os mantos usados nos templos de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, conhecidos como as vestes do santo sacerdócio, são usados somente no interior dos templos e são reservados para os mais altos sacramentos da fé. O branco simboliza pureza. Não há nenhuma insígnia ou posição social. O apóstolo mais graduado e o membro mais novo são indistinguíveis quando vestidos da mesma forma. Os homens e as mulheres usam roupas semelhantes. As vestes simples combinam o simbolismo religioso com os ecos da antiguidade contidos nos escritos antigos do livro de Êxodo. Em A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, vestimentas externas não são usadas nos serviços comuns de adoração. No entanto, muitos fiéis santos dos últimos dias usam uma roupa íntima que tem um significado profundamente religioso. O formato é semelhante ao de roupas íntimas modestas comuns, com 2 peças, sendo geralmente chamado garment do templo. Algumas pessoas incorretamente referem-se aos garments do templo como roupas íntimas mágicas. Estas palavras são não apenas incorretas, mas também ofensivas aos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Não há nada de mágico ou místico nos garments do templo, e os membros da Igreja pedem o mesmo grau de respeito e sensibilidade que seriam concedidos a qualquer outra fé por pessoas de boa vontade. Os garments do templo são roupas usadas por membros adultos da Igreja que fizeram promessas sagradas de fidelidade aos mandamentos de Deus e ao Evangelho de Jesus Cristo nos templos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Para os membros da Igreja, a roupa modesta do templo, usada por baixo da roupa normal, juntamente com as vestimentas simbólicas usadas durante a adoração no templo, representam um aspecto sagrado e pessoal de seu relacionamento com Deus e seu compromisso de viver uma vida boa e honrada. Ok? Então, esse filme está disponível. Eu acho que ele veio para ajudar muito, principalmente aquelas pessoas que nem todos os familiares são membros, que às vezes fazem muitas perguntas. Então, passa esse filme para eles. Talvez eles vão compreender e respeitar melhor a nossa adoração no templo. Uma coisa que eu gostaria de relembrar dos garments, né? Nós fazemos convênio. É um convênio que fazemos com o Senhor de usar ele pelo resto das nossas vidas. E ele é uma representação ou é uma lembrança dos convênios que nós fizemos com o Pai Celestial. Aqueles 5 convênios que tem que estar no coração, na mente, no coração e na ponta da língua. Lei de obediência, lei do sacrifício, lei do Evangelho de Jesus Cristo, lei da castidade e lei da consagração. Ele é uma lembrança. E também tem outros detalhes que vocês aprendem no templo sobre os garmentos do santo sacerdócio. Uma outra coisa importante. O uso do garment é uma demonstração externa do nosso compromisso interior de seguir o Salvador Jesus Cristo. Né? Nós temos esse compromisso e demonstramos isso com o uso dessa roupa sagrada. Lembrando que nós precisamos, após passarmos ao templo e termos o convênio de uso do garment, as nossas roupas têm que ser adaptadas ao garment, e não é o contrário. Né? Ele não há vamos dizer assim, as nossas roupas precisam estar em harmonia com o garment. O comprimento,
as mangas de camisa, e enfim. O garment não é exposto ao público, então ele tem que estar sempre coberto, né? E então as roupas têm que ser adaptadas ao garment, e não é o contrário, ok? Baseado nesta lembrança, praticamente a nossa aula é mais ou menos o que tínhamos para falar sobre ela, né? Relembrando que o presidente Russell M. Nelson ainda ele fala o seguinte: o uso do garment do templo tem um profundo significado simbólico, representa um compromisso contínuo, assim como o Salvador exemplificou a necessidade de perseverarmos até o fim. Usamos o garment fielmente como parte da resistente armadura de Deus. Demonstramos assim nossa fé nele e nos convênios eternos que com ele fizemos. Interessante essa frase, né? Usamos o garment fielmente como parte da resistente armadura de Deus. Ele é uma armadura espiritual, né, que o Senhor nos concede quando guardamos os convênios que fizemos com ele. Presidente Russell M. Nelson ainda, né? Se você realmente quiser saber mais sobre a antiguidade das roupas do templo, descubra por si mesmo no Velho Testamento. O Velho Testamento está repleto de referências às roupas especiais do templo, né? Principalmente o livro de Êxodos, né? Temos muitas coisas lá. E para finalizar aqui, o presidente Packer, ele diz: em relação a essas ordenanças, no templo vocês serão oficialmente vestidos com o garment e lhes serão prometidas bênçãos maravilhosas relacionadas a ele. É importante que vocês ouçam cuidadosamente quando essas ordenanças forem administradas e que tentem lembrar-se das bênçãos prometidas e das condições segundo as quais elas serão cumpridas. Um conselho, né? Geralmente as pessoas, né, a gente participou, foi mesmo da presidência do templo, eu sei que muitas pessoas às vezes vão lá para a investidura ou vão para, sei lá, e esquecem de vez em quando fazer iniciatórias. Agendem iniciatórias para vocês relembrarem as bênçãos, aquilo que foi prometido, se você for fiel, né? Uma das promessas especiais da iniciatória é que, se formos fiéis, né, vamos ser reis e rainhas, sacerdotes e sacerdotisas. Eu já expliquei isso em aulas anteriores, né? O que significam essas bênçãos maravilhosas e sagradas, né? Mas então, precisamos relembrar essas ordenanças como? Marcando iniciatórias vicárias para os nossos antepassados, ok? Então, de posse desse conhecimento, né, esperamos que todos nós possamos relembrar e entender o significado sagrado do garment do templo, né? É uma roupa sagrada que usamos por toda a vida. Teríamos dois aqui slides, mas esses dois slides aqui que estão lá no site da igreja é exatamente o que é falado no filme, tá? Então não vamos repetir, né, que está no filme, tá? Para que os irmãos vejam que está disponível no site da igreja para qualquer pessoa, né, ver essas informações. É claro que, fora isso, irmãos, não devemos comentar nada, nem explicar nada sobre as roupas do templo, fora do templo, tá? É o que a igreja tem produzido e que está disponível ao público, é o que a gente pode falar. As outras coisas são sagradas e a gente fez o convênio de mantê-las sagradas e não falar delas fora do templo, a não ser aquilo que está oficialmente divulgado pela igreja, ok? Como não poderia deixar de ser, no final da aula a gente sempre fala um pouquinho da expiação de Jesus Cristo, que o porquê que nós fazemos tudo o que fazemos, as ordenanças do templo, e graças à expiação do Salvador Jesus Cristo é que podemos um dia voltar à presença do Pai Celestial. Lembra que nós paramos nesse gráfico na aula passada, né? Falando que quando estamos fazendo o nosso melhor, uma coisa aqui importante, a gente nunca acha que está fazendo o melhor, e isso é bom. Quando a gente acha que está fazendo o melhor é porque ainda falta algumas coisas. Porque a gente não pode ter essa sensação de que está fazendo o melhor. A gente tem que se esforçar sempre para fazer o melhor. E quando a gente está fazendo o nosso melhor,
o Senhor nos dá o Espírito como penhor, como garantia de que estamos no caminho certo. E essa doutrina chama-se justificação. Isto é, o Espírito Santo diz: o irmão fulano, o irmão Getúlio, ou qualquer pessoa, é justa, de acordo com o que ele entende, de acordo com o que é exigido dele. Lembra, não é perfeição, é só considerado justo. Se a pessoa sair dessa posição, ela pode se arrepender e voltar a essa posição. Mas isso ainda não é tudo. Nós precisamos, né? Lembra que a expiação paga o que falta. Nós precisamos ainda da santificação. Precisamos ser justos e santos para poder um dia voltar à presença do Pai Celestial. E a santificação, ela vem somente pela graça do Salvador Jesus Cristo. E ele diz ali: é justa e verdadeira para todos os que amam e servem a Deus com todo o seu poder, mente e força, que é fazer o nosso melhor, servir a Deus de acordo com o nosso poder, mente e nossa força, tá ok? A santificação, lá no guia de estudos, diz: é o processo pelo qual a pessoa se livra do pecado, torna-se pura, limpa e santa, por meio da expiação de Jesus Cristo. É o Salvador Jesus Cristo dizendo para a lei da justiça, né, através da misericórdia, dizer: ó, eu pago o que essa pessoa não pode pagar. Ele fez o máximo que podia e o resto eu pago. E aí ele nos santifica, ok? O Espírito nos justifica e o Salvador, através da expiação, nos santifica. Qual é a chave? A chave, irmãos, é um desejo sincero de melhorar, né? Eu sempre brinco, né, que a gente não pode ter a síndrome de Gabriela, que é uma música antiga que tinha: eu nasci assim, eu sou sempre assim, e a gente vai acabar assim, vai para o inferno assim, né? Eu brinco. A chave, irmãos, é ter um desejo sincero de melhorar. Nós precisamos matar o nosso velho eu todo dia e nascer um novo eu, melhor do que o dia anterior. É isso que é esperado de nós. Eu gosto muito dessa citação do Elder Christofferson. Ele diz assim: persistência pessoal no caminho da obediência é algo diferente de atingir a perfeição na mortalidade. Perfeição não é, como alguns supõem, um pré-requisito para justificação e santificação. Olha que isso é importante, né, irmãos? Santificação e justificação não quer dizer que nós somos perfeitos. Ele é exatamente o oposto. Justificação, ser perdoado, e santificação, ser purificado, são pré-requisitos para a perfeição. E a gente somente nos tornamos perfeitos em Cristo, não independente dele. Então, o que é requerido de nós a fim de obtermos misericórdia no dia do julgamento é simples diligência, ser fiel até o fim. Ok? É uma coisa importante, ó. Desde que você esteja tentando sinceramente viver o Evangelho, se está fazendo o melhor que pode, o Senhor permitirá que desfrute do companheirismo do Espírito e as bênçãos do Evangelho, como se estivesse vivendo toda a lei. Olha que bênção maravilhosa, irmãos. Se nós estivermos fazendo o melhor, mesmo ainda sendo imperfeitos, mesmo ainda tendo pecados, o Senhor nos concede a companhia do Espírito Santo como se nós estivéssemos vivendo toda a lei. Desse modo, é justificada a receber o Espírito Santo devido ao seu desejo de alcançar retidão. Ok, irmãos? Então, basicamente, é o que a gente tinha falado da doutrina da graça, né? Falamos agora nesse finalmente, né? Os irmãos que se assistiram só a essa aula, busquem nas aulas anteriores que nós falamos mais sobre essa doutrina. Eu acho que são 2 aulas para trás, né? As 2 anteriores, falamos sobre essa doutrina maravilhosa, que é a doutrina da graça, onde o Salvador paga a nossa dívida, mas a justiça exige que nós paguemos uma parte dela, que é fazer o nosso melhor, de acordo com nossa capacidade e nosso potencial. E quem julga isso não somos nós, os humanos, é o Pai Celestial e o Salvador Jesus Cristo. E o que nós precisamos, irmãos, é ser fiel, ser diligente até o fim, ser fiel até o fim, ok? Então, ficamos por aqui nessa nossa aula de hoje. Lembrando que esse é o meu e-mail, se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, e que os irmãos possam se inscrever no canal e compartilhar essas nossas aulas e também todos os outros conteúdos da Central das Escrituras que
tem ajudado muita gente. A gente vai, às vezes, em conferência destaca, em algumas alas, e as pessoas compartilham que têm assistido a Central das Escrituras e têm aprendido muita coisa e enriquecido seu conhecimento da doutrina. Lembrando que a doutrina é que nos ajuda a permanecermos fiéis no Evangelho, nos ajuda a mudar quando a gente entende a doutrina, quando ela está dentro do nosso, ok? Então, até a próxima. Obrigado por estarem conosco.